Pastor, para a gente encerrar, vamos fazer um bate-pronto, pergunta rápida e resposta rápida. Um livro da Bíblia que você mais gosta? Jó, livro de Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. É um livro completo, é um livro que fala de um homem que foi alvo de uma disputa no céu que ele não sabe. Se Jó tivesse o livro de Jó, né? Ele não teria sofrido tanto, mas ele não tinha, né? Mas eu gosto de Jó porque ali Deus é o livro das perguntas, né? Jó fica o livro todo perguntando a Deus por que o senhor fez isso, por que o senhor não fez, por que deixou e tal, e Deus não fala nada. Aí uma hora lá no capítulo 38, Deus fala assim, agora eu vou te perguntar e você vai me responder. E faz a Jó 72 perguntas, e Jó não responde nenhuma delas. Só que no livro, assim, no final do livro, Deus não responde nenhuma pergunta de Jó, Jó não responde nenhuma pergunta de Deus, e ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É isso. Aliás, um dos versos mais lindos da Bíblia para mim está lá. Bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. 3 pregadores que você gosta de ouvir. Tem um pregador que você não conhece, mas que fez uma diferença incrível na minha vida, que é o Raymond Potiti. Ele é um dos pastores auxiliares da igreja do Bolt, a igreja reformada na África do Sul, na cidade de Potchefstroom, onde eu fiz o meu doutorado. Nós íamos ao culto, o culto internacional, que é feito na língua inglesa, né? E ele, durante um ano nós estivemos lá, ele pregava algumas vezes por mês. Se eu pudesse escolher um homem para ouvir a vida inteira, eu ouvia o Raymond Potiti, porque não só pelo conhecimento que ele tem da Escritura, mas pela habilidade que ele tem de levar você para dentro do texto. Ele não é músico, ele não é poeta, mas ele tem uma habilidade de levar você para dentro do texto, colocar você dentro dele, fazer você respirar o texto, fazer parte da multidão onde Jesus está. É uma habilidade absoluta. E ele não grita. Eu e você, quando a gente quer dar uma ênfase, a gente levanta a voz. Ele baixa, ele fala assim, né? E aí ele marcou muito a minha vida, né? Olha, você vai achar estranho, mas um outro pregador que já não está com a gente, mas que eu gostava da maneira, ele como orador, como pregador, ele era excepcional para mim. Era o reverendo Abival Pires da Silveira. Reverendo Abival era um homem de uma cultura extraordinária, e ele, digamos assim, tinha um jeito de levar você para dentro da mensagem. Ele tinha um estilo de fala que ele ia colocando uma ideia depois da outra e ia envolvendo a gente. Era um orador extraordinário e uma doutrina assim pura, né? Eu gostava de ouvir. Eu fui aluno, não dele, mas várias vezes durante os anos do seminário eu tive na primeira igreja e eu ouvi-o pregar. Ele ia no seminário muitas vezes, e para mim ele era um pregador extraordinário, mas já está com a gente, não está mais. O outro pregador, desculpa, eu só estou falando de gente morta. O outro era o pastor Frederico Orr, que você não conheceu, porque, né, ele era um irlandês que veio para o Brasil na década de 60 e trabalhou muitos anos em Manaus, ficou muito amigo de nossa família. E ao longo da nossa vida ele veio, meu pai trouxe ele várias vezes aqui na igreja, na Presbiteriana Independente do Ipiranga. Meu pai lembra dele até hoje. E eu vou dizer por quê. Ele não era um grande orador. Ele não era um homem que esboçava uma cultura, assim, embora ele fosse um homem muito culto, ele lia muito. Mas o pastor Frederico, ele é da Igreja dos Irmãos,
que é uma igreja que veio dos morávios, lá no século XVII, do Conde Zinzendorf e tudo mais. É uma igreja que tem uma ligação muito forte com o ministério do Espírito Santo. E o pastor Frederico, ele muitas vezes na minha casa, ele estava jantando, almoçando, antes do culto, ele dizia assim: irmãos, me dê licença que eu vou meditar. Aí ele ia para o quarto, a gente às vezes deixava a porta entreaberta, eu via ele ajoelhado com a Bíblia assim em cima da cama, olhando o texto e tal. Ele não usava esboço, ele não citava teólogos assim, era ele e o texto. Mas quando ele pregava, saía um leão de dentro dele e devorava a alma da gente. Era como se a palavra fosse um martelo que esmiuçava a gente. Um livro que marcou sua vida e caminhada cristã. Eu li um livro recentemente que mudou a minha vida. Não é um livro teológico, mas ele plantou um negócio na minha cabeça que eu fui atrás. E o que eu encontrei depois dessa ideia é que mudou realmente a minha vida, meu ministério. E não foi o ano passado esse livro. O livro chama-se, traduzido em português, chama-se Cristianismo Pagão, escrito por Frank Viola, em parceria com George Barna, que é o fundador do Instituto Barna, um dos institutos mais reconhecidos, de maior autoridade nos Estados Unidos. Esse é um livro, não é um livro de teologia, é um livro de história, é um livro... Ele faz a seguinte pergunta, assim: se os apóstolos saíssem do século I, viessem para o século XXI, entrassem em qualquer uma de nossas igrejas, eles reconheceriam a igreja que eles plantaram? Começou assim. Profunda e aí, pergunta. no decorrer do livro, ele começa a mostrar que vários elementos que fazem parte da cultura evangélica, cristã, reformada no mundo do século XXI, tiveram a sua origem na tradição e uma tradição pagã. Então, quando ele falou isso, algumas coisas acenderam. Eu falei: peraí, como é que é isso? E aí eu fui realmente buscar, e ele me levou para a doutrina do corpo de Cristo. Essa doutrina mudou o meu ministério. Então, assim, eu não vou dizer que foi ele que fez, mas ele me encaminhou para quem de direito, sabe? Aí eu tenho essa gratidão por esse autor que acendeu uma luz vermelha aqui. Peraí, será que está falando verdade mesmo? E ele tinha razão em muitas coisas. Legal. Não em tudo, mas... Legal. Sua principal referência pastoral? Meu pai. E musical é seu irmão? Bom, musical aí é diferente, porque assim, eu tenho que lembrar quem que me ajudou a ser quem eu sou. Né? Quando eu era adolescente, que eu comecei a compor, eu ouvia muito Taiguara, nos bons tempos, né? Porque depois ele teve uma experiência que mudou totalmente a música dele, mas até os anos 70, 72, 73, né? Para mim ele foi a referência. Depois dele veio Ivan Lins, depois dele veio César Camargo Mariano, depois dele veio MPB4, Quarteto em Si, veio a Bossa Nova, veio um monte de gente, né? Clube da Esquina, Milton Nascimento, enfim. Sérgio Mendes, que é um cara dos anos 70 também. Esses são minhas referências, né? Músicos hoje, né? Marinho Brasil, Toninho Zemuner, César Elbert, são músicos que... João Alexandre, meu irmão. Então, são músicos que estão me acompanhando aí, que eu tenho como referência. Legal. Uma última pergunta para encerrar o bate-papo. O que é Cristo para você? Cristo é o meu Salvador. Né? Cristo, meu amigo, meu professor, meu mestre. E ele precisa ter muita paciência comigo, eu sei.
Mas eu dou graças a Deus que Ele me amou antes da fundação do mundo, porque depois disso Ele não teria muito motivo, não. Não teria muito, mas Ele diz, e eu acredito, que Ele me amou antes da fundação do mundo, e me amou a ponto de enviar Jesus tomar o meu lugar. Amém. E perdoar os meus pecados. Amém.